Boa noite, queridos. Pastor Marcos é um poço de amor, né, queridos? Quem ama o Pastor Marcão aqui? Ele fala tudo isso, mas na verdade é tudo ao contrário. Sou eu que venho aqui para beber da fonte. E de fato, o Pastor Marcos tem sido, além de um grande amigo, com certeza uma referência. Uma referência de alguém que ama Jesus. A referência de um homem sério, íntegro, um homem leal. E de fato um homem que ativa a nossa fé. Quantos já foram aqui despertados na sua fé em Jesus pela vida do Pastor Marcos? Então, querido, você falou aqui, mas na verdade é você que é meu terapeuta. É uma honra poder estar aqui, viu, pastor? Desde o momento que eu tive o privilégio de poder fazer parte com a comunidade aqui da Graça, de São Bernardo, dessa data tão especial, de um dia tão especial como o Dia do Amigo, e agregado a esse dia especial, ao seu aniversário, um dia de celebração, de honra, não tinha outra resposta, não tinha, eu creio que um lugar melhor para eu estar, e eu estou sendo realmente presenteado por Deus, e transmito não só esse carinho, como da minha esposa, como a Gabi já falou aqui, daqui a pouco eu só vou apresentar os 3 anjinhos do céu aqui, né? Mas meu pai, minha mãe, pastor Diniz, pastor Azuleide, pastor Fernando, pastora Sueli, toda a família da Comunidade da Graça em Guarulhos. E na verdade você é amado por toda a nossa igreja e por todo o Brasil. Você é um santo servo do Senhor, ungido do Senhor. E eu creio que essa noite não é apenas um dia de celebração, mas é um marco na história desse lugar. É uma estação de Deus na sua vida e aquilo que Deus faz na sua vida será uma extensão do que o Espírito está soprando sobre essa igreja. Então, mais uma vez, muito obrigado pela honra, viu? Vamos louvar a Deus pela vida. Glória a Deus. E eu amo estar nessa casa aqui, eu me sinto em casa, amém, queridos? Só uma fotinha da minha família. Bom, a Gabi está aqui hoje, eu consegui trazer a minha melhor parte, porque um homem sábio nunca vai andar sozinho, né? Pelo contrário, as virtudes que você vê aqui é fruto de muito alinhamento e ajuste de rota, sabe? A Gabi é aquela mulher que me coloca na linha, amém, queridos? Cadê as esposas? Cadê os esposos que podem dar uma glória a Deus aqui? Alguns tá sem fé aqui, irmão. Cadeira. Mas a Gabi é uma bênção. Estamos casados há 15 anos, completamos. E aqui estão aí um dos frutos, né? São os nossos filhos, porque o fruto de um casamento não é apenas o filho, mas os filhos representam também essa alegria, essa bênção, essa herança. Está ali o Davi Luca, hoje tem 9 anos, a Maria Luísa tem 6 anos, e a Sara Micaela está com 2 anos. E hoje eles não estão aqui com a gente, então a gente está com um casalzinho, e eles estão lá. Foi com as tias, com os tios lá no Parque de Ibirapuera, glória a Deus por isso também. Os nossos filhos são como os anjos do céu, falo sempre aqui, né? Eles vivem subindo armário, sofá e tudo. Cadê os pais que têm filhos como anjos do céu aqui? Louvado seja o nome de Jesus. E tá aí o meu Instagram também, aqueles que quiserem seguir @samuca_mendonça, onde eu falo sobre... compartilho sobre a fé, compartilho sobre saúde emocional um pouquinho, compartilho também sobre adoração, que é uma área que eu quero cada vez mais aprender a crescer e amar o Senhor. Amém, queridos? Eu quero que você abra a palavra de Deus em 2 Reis, porque hoje é um dia de festa e é uma alegria imensa, então eu quero já mergulhar aqui junto com vocês, na verdade deixar algo objetivo ao nosso coração. 2 Reis, capítulo 2. Enquanto isso, pode colocar o primeiro slide, onde essa tem sido uma das palavras remas da minha vida. Enquanto você abre aí 2 Reis, capítulo 2, ou anota 2 Reis, capítulo 2. Essa tem sido, em Atos 20 e 24, uma das minhas orações. E eu creio que eu encontro nesse lugar respostas para aquilo que Deus está fazendo. Hoje, olhando para um dia tão especial, em Atos 20, Paulo, ele diante de tantas situações que ele passou desde quando ele teve uma experiência profunda de transformação por meio do Evangelho, quando ele teve um encontro com Cristo Jesus, enquanto
ele ainda perseguia cristãos, e ali seus olhos, na verdade, antes de se abrirem espiritualmente, ele fica por alguns instantes fascinado, cego, diante do resplendor da glória de Deus. Jesus se revela a Paulo. E eu creio, queridos, que quando Deus chama Paulo para o ministério, Deus começa a levá-lo para abraçar a causa. E abraçar a causa do Evangelho, abraçar a causa pela qual nós estamos aqui, não é simplesmente nós entendermos que o Evangelho é uma promessa na nossa vida de que nós teríamos todos os tipos de bênçãos materiais, que nós estaríamos vivendo uma vida sem luta, sem desafios, né, sem tribulação. Pelo contrário, esse é um convite que Deus está fazendo a homens e mulheres que querem marcar a sua geração, mas que entende que não há outro alvo de amor, não há outro lugar de prazer. E eu tenho orado para que o Espírito Santo possa gerar isso cada vez mais no meu coração. Não há outro objetivo de estarmos aqui, senão Cristo, irmãos. Cristo é o alvo da nossa vida, e Cristo é o motivo pelo qual nós caminhamos. Cristo é o motivo pelo qual nós podemos hoje construir uma família bendita sobre essa terra. Cristo é o alvo pelo qual nós servimos a igreja. Nós entendemos que diante das lutas e privações da nossa vida, Paulo descobriu, a maior parte do seu ministério não foi diante de palcos, mas foi diante de privações, diante de prisões. E em Atos 20, 24, então, ele entende o seguinte: o evangelho não tem sentido se não for colocar, a minha vida é preciosa até que eu possa viver na plenitude de Deus. Viver para a glória de Deus. Existem três coisas, inclusive, que nós estávamos vendo pela manhã. Existe o propósito, existe o chamado e a vocação. Vamos falar isso? Existe o propósito, chamado e vocação. O propósito, querido, é aquilo que eu aprendo. O propósito de Deus eu aprendo. Por que eu aprendo o propósito? O propósito, ele já está escrito. O propósito de Deus já está preparado para mim e para você. Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem um propósito para a nossa vida. E este plano, ele é perfeito, irmão. Este plano não falha. Este plano, ele é absoluto, ele é soberano. Deus não olha para mim, para você e diz assim: ah, tadinho dele, olha a história dele como era. Ah, eu acho que eu vou chamar ele para fazer a minha obra. Não, Deus nos amou desde o ventre da nossa mãe. Não importasse qual era o tamanho dos desafios que nós iríamos passar, qual foi a sua história, aonde você nasceu, se você teve uma boa relação com seus pais ou não, da onde você veio, Deus te chamou porque Ele te ama. E o propósito fala sobre isso. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus sobre essa terra. E não há outro sentido de estarmos aqui, irmãos, nessa terra. Você percebe que trabalhar, de repente, até mesmo fazer uma viagem, tudo isso faz parte, mas não tem sentido se nós não estivermos vivendo o propósito de Deus, amém? Então, o propósito é aquilo que eu aprendo, porque o propósito já está planejado. Agora, o chamado, querido, é algo que eu atendo. Então, o chamado, ele precisa da minha e da sua resposta. Porque aí o chamado é algo específico de Deus na vida de cada um. O propósito, ele é maior. O chamado é específico. O propósito é que Deus fez para que todos nós possamos cumprir igualmente. O chamado agora eu preciso atender. E Deus tem chamado cada pessoa aqui, de formas diferentes, estações diferentes, mas todos aqui para cumprir o propósito. E a vocação fala sobre aquilo que eu preciso aprender a desenvolver. Para chegar aqui, com certeza, eu tive que ser muito treinado. Eu tive que ser discipulado. Nós vamos desenvolvendo vocações na nossa vida ao longo de toda a nossa jornada. A gente não aprende a fazer, a gente não nasce aprendendo.
Muitas pessoas às vezes param no primeiro momento, porque eles acham que eles não podem. E de fato, a Bíblia não fala sobre a nossa capacidade. A Bíblia fala sobre quem está nos chamando. Eu vou falar novamente. A Bíblia não fala sobre a nossa capacidade, a Bíblia fala quem está nos chamando. E aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir. Então ele vai nos ajudar a desenvolver a nossa vocação. Por meio do atendimento do nosso chamado, e assim nós vamos cumprir o propósito de Deus. Quem está entendendo isso nessa noite? E quando eu olho para esse texto de Atos, eu vejo Paulo dizendo: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Sabe, queridos, eu vejo isso acontecendo quando nós olhamos para alguns momentos da nossa vida e respostas que nós não tivemos. Quantos já tiveram respostas não atendidas em oração? Quem já teve? Vamos lá, deixa eu ver. Quem mais? Entenda uma coisa. Quando você está debaixo do propósito de Deus, você está debaixo do Kairos de Deus. Kairos significa tempo, e quando você está no tempo de Deus, muitas vezes o tempo de Deus vai ser impulsionado na minha e na sua vida para forjar o nosso chamado. E muitas vezes nós queremos que Deus faça algo num tempo que na verdade nós não estamos preparados. Ou que na verdade Ele precisa construir algo ainda em nós. E é por isso que nós precisamos estar debaixo do propósito de Deus. Quando eu olho para 2 Reis, eu quero ler esse texto de forma breve. 2 Reis capítulo 2, versículo 1. Aqui vejo Elias e Eliseu. Ele está dizendo o seguinte: quando o Senhor estava para levar Elias ao céu no redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. Foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao Rio Jordão. Elias dobrou o seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne o seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu, caso contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou.
Quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram, com o rosto no chão diante dele, e disseram: nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor o tenha deixado em algum monte ou em algum vale. Não enviem ninguém, disse Eliseu. Mas insistiram tanto que, por fim, constrangido, ele consentiu: está bem, envie os homens. Os 50 homens procuraram por 3 dias, mas não encontraram Elias. Então, queridos, essa passagem, vou até aqui, depois ele começa dizendo sobre como Deus despertou o chamado na vida de Eliseu. A primeira coisa que eu queria deixar aqui o nosso coração, que entre o chamado, ou seja, sobre aquilo que eu preciso atender de Deus e o legado, porque chamado, irmãos, é aquilo que eu tenho para fazer apenas um tempo como esse, presente. Chamado é aquilo que eu só posso desenvolver agora. Não dá para a gente olhar para a nossa vida e ficar dizendo: mas Senhor, espera mais um pouquinho, porque eu ainda não estou pronto. Senhor, eu tenho tantas coisas ainda para resolver na minha vida emocional. Senhor, um dia Deus pode me usar, um dia Deus vai começar a fazer algo através da minha vida. O chamado nós não podemos procrastinar. Vocês estão percebendo como nós estamos vivendo neste mundo. E o tempo, ele emerge, irmãos, há um senso de urgência no coração de Deus, para que nós possamos estar posicionados no nosso chamado. O chamado é aquilo que Deus está te capacitando para fazer, porque o chamado você descobre quando você está em Cristo Jesus. O chamado começa quando nos posicionamos em Cristo. O chamado começa quando nós escolhemos fazer de Cristo tudo na nossa vida. O chamado não deve ser uma tarefa a mais dentro da nossa agenda. Ele não deve ser apenas um momento de lazer ou hobby, quando eu não estou trabalhando, quando eu não estou estudando. Chamado não pode estar junto com outras coisas, ele não é uma mistura, ele é exclusivo. Se você está estudando para despertar o seu chamado. Se você trabalha para despertar o seu chamado, meu irmão. Se Deus te deu a oportunidade de construir uma família, a sua família, Deus quer envolvida nesse chamado. Sabe, eu creio que este é o tempo de entendermos que tudo que nós fazemos na nossa vida, absolutamente tudo tem a ver com o chamado de Deus. Porque o chamado é aquilo que a gente só pode fazer agora, irmão. Agora, legado é aquilo que nós vamos deixar no futuro. Quantos querem que o seu legado seja poderoso? Comece a despertar o seu chamado agora. Quantos querem de fato que o seu legado não acabe na sua geração? Quantos querem que gerações lembrem daquilo que você fez? Então deixa o seu chamado a florescer nessa noite. Deixa o Espírito Santo despertar. Quando eu vejo a vida de Elias e Eliseu, eu estou vendo a construção de um relacionamento que deve ser como a igreja. Deve ser um relacionamento de inspiração, por referência, não em positivo. Você não vê autoritarismo nesse relacionamento, sim ou não? Você está vendo inspiração. Você está vendo obediência. Você está vendo fome. A fome no coração de Eliseu. E quando eu olho para esse texto, eu vejo a minha vida muito menor do que isso, mas eu digo minha história, lembrando de como Deus, ainda menino, me levou a andar com pessoas com uma fé muito mais madura que eu, com pessoas que amam Jesus. E graças a Deus, porque eu posso dizer que eu tive exemplos dentro da minha casa, desses que me olharam e enxergaram em mim alguma coisa. Todos nós temos na nossa vida e precisamos de gente que olha para nós como Cristo olha, e são os olhos de Cristo para nós, dizendo: você não se enxerga assim, mas Deus tem uma obra na tua vida. Você não se vê preparado, mas é com você que o Senhor quer fazer. Todos nós temos pessoas
levantadas por Deus, para olhar aquilo que Deus está olhando e que muitas vezes nós não estamos percebendo. E é Ele que, quando nos chama, Ele está vendo coisas não para agora. Deus, quando nos desperta, Ele não está vendo apenas o nosso chamado sendo abençoado, mas Ele já está vendo o legado que a gente vai deixar. Deus já está vendo homens e mulheres com as suas histórias, por mais difíceis que sejam, mas gente que nasceu para poder superar essas crises de uma forma, quando olharam para Jesus, deixaram tudo, deixaram todos e disseram: eu não vou parar pelos medos e traumas da minha vida, eu vou olhar para Cristo. E Eliseu olhava para o manto de Elias, entendia a unção que aquele homem carregava, e ele dizia: eu quero. Quando Elias disse para ele ficar, das 3 vezes ele disse: eu vou. Ele estava seguindo os passos, e Deus quer levantar pessoas com esta fome de Eliseu, com este anseio de Eliseu, que não fiquem inerte, que não fiquem acomodados na sua fé, que não fiquem olhando, observando se um dia Deus vai fazer, porque chamado só é despertado enquanto a gente está indo, meu irmão. Só é despertado quando a gente levanta e vai. Não é sobre nós estarmos totalmente prontos, mas é nós estarmos totalmente desejosos. 2 palavras: e decididos. Deus quer que você esteja decidido hoje. Amém? Você deseja isso? Quando entre o chamado e o legado, existem 3 coisas que eu quero orar nessa noite. Entre o chamado e o legado, existe uma vida, um estilo de vida digno de consideração. Existe um estilo de vida digno de consideração. Pode passar. Esse estilo de vida digno de consideração, nós estamos olhando para a vida de Elias aqui. Ah, como Eliseu olhava para a vida de Elias e ele se inspirava e falava: eu quero orar como este homem. Eu quero viver como ele vive. A gente vê ao longo da Bíblia exatamente modelos de paternidade, pais e filhos espirituais, filhos olhando para os pais e dizendo: como que eu faço isso? Como que eu cresço nessa área? Como é que eu amo Jesus aqui? E eu vejo o quanto nós entendemos que o chamado ele é incondicional e ele começa com quem nós somos, irmãos. Ele começa com aquilo que você é e não com aquilo que você tem. Obviamente, a nossa identidade é o que importa para Deus. Muitas pessoas passam talvez muito tempo na sua vida confusas nas suas crises existenciais, porque talvez por não entenderem que o que você é para Deus é mais importante do que aquilo que você faz. E com Deus só começa por aquilo que você é e não por aquilo que você faz. Muitas pessoas se perdem durante muito tempo nas suas vidas, tentando de alguma forma serem reconhecidas dentro das próprias igrejas, e elas estão servindo para ver se elas descobrem alguma coisa que elas amam, elas estão fazendo alguma coisa para ver se de alguma forma elas se apaixonam nisso, mas na verdade a nossa paixão não deve sobre fazer coisas, a nossa paixão deve ser olhar para Jesus. Que quando nós descobrirmos quem Ele é, tudo começa a fazer sentido. Não é mais sobre nós e não é mais sobre o nosso estilo de vida. O que adianta se Cristo um dia nos chamou e a gente continua pensando da mesma forma antes de Cristo? O que adianta a gente continuar fazendo as mesmas coisas antes de descobrir a nossa fonte da sabedoria e do conhecimento de Deus? Quando Cristo chega na nossa vida, Ele transforma primeiramente os nossos pensamentos, e Ele vai transformar os nossos sentimentos, e Ele vai transformar os nossos comportamentos, e Ele vai transformar as nossas convicções, porque nós não nos movemos em Cristo por aquilo que nós fazemos, mas pelas nossas convicções. A convicção é de que Deus me ama. E por ser amado em Deus, não há nada que eu possa fazer para de alguma forma receber este amor.
mas eu preciso aceitar que Ele decidiu me amar independente como eu sou. E por Ele me amar, eu quero me entregar completamente para que Ele faça o que Ele quiser na minha vida. É isso, irmão. Senão a gente acha que a obra é nossa e não do Espírito. Senão a gente acha que esse pecado é impossível sair da nossa vida. A obra é do Espírito Santo na tua vida. Agora nós precisamos nos ver neste lugar de entrega, de anseio por Jesus, de identidade. Eu contei aqui, não sei se foi da última ou da penúltima vez, eu estava, quando eu fui no Peru, né? Lembra? Quantos lembram desse testemunho? Não sei se eu contei, alguns lembram, acho que outros não. Mas para aqueles que não estavam, só resumindo, eu fui para o Peru fazer um casamento. E quando eu cheguei no Peru, eu tinha que fazer uma conexão para a selva peruana ainda. Era como se fosse a selva amazônica, imagina, tinha que pousar ali em Lima. E aí cheguei em Lima e estava apenas com RG, porque o passaporte estava num processo de renovação, porque esse convite foi meio que nas pressas, assim, na urgência. E quando eu cheguei lá, eu sou todo cuidadoso, tem muita gente assim também, que é meio doido igual eu assim, coloca um documento dentro de uma bolsa, a bolsa dentro da outra bolsa, a bolsa na bolsa e fecha com o cadeado. Quem é maluco aqui também? Deixa eu ver. Aí, ó. Tem umas 3, tá bom. Mas eu cheguei lá e quando o meu amigo ligou o noivo, eu fui atender e distrair. Quando eu fui, cadê eu? Não tinha RG. Resumindo, irmãos, eu fui na Polícia Federal lá do país, fui na imigração, fui nos achados perdidos, fui na companhia aérea para ver se eu podia ir, nada. E em algum momento a gente começa a ficar confuso, porque a gente acha que Deus não está com a gente. Eu estava sozinho. E eu não queria preocupar a Gabi ali, aquela donzela, né? Mas eu tive que falar para ela, ao ponto que ela ficou em prantos. Não sei como ela ficou. Enfim, quando eu estava orando, e eu posso falar uma coisa? Deus quer se revelar nos dias comuns. Sabe, irmãos, eu tenho descansado nessa palavra. Hoje é um evento extraordinário aqui, porque hoje é um dia de celebração. E nós vamos orar e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Nós vamos orar por todos que estão aqui com a gente também. Mas, irmãos, aquele era um dia, talvez incomum para alguns, mas comum. E ele está mais interessado em se revelar nos dias comuns, porque nos comuns ele vai tornar as coisas extraordinárias. Quando eu ouvi a voz de Jesus falando, embarca, eu falei, você está de brincadeira. E para a gente descobrir de fato, o Senhor é o Senhor mesmo. Ele só me deu uma direção de apontar a carteira de habilitação que não tem nada a ver para eles. Eles já tinham falado. Eu cheguei e falei, ó, carteira. Ele olhava assim para mim, eu olhava e falava, eu acho que ele deve ter pena de eu não sei o que aconteceu, irmãos. Eu sei que ele abriu. Eu passei em 2 imigrações. E entrei dentro da conexão, para a glória de Deus. Só que quando eu entrei lá, eu tinha um amigo que é meio high-tech, aqueles MacGyver, aqueles malucos, né? Que é aqueles cara que tem assim, ele combateu, ele foi responsável pelo combate de antiterrorismo aqui na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Ele é um dos grandes coordenadores. E ele é pastor, tá, em nome de Deus, né? Aí liguei e falei, cara, eu tô assim, aí ele me falou tudo, mas eu tinha que ir embora. Não ia adiantar. Eu ia ter que ir para a imigração de Lima. Agora, quando eu entrei, eu liguei para ele e falei, cara, eu entrei. Assim. Como ele é pastor, ele entende dessas loucuras. Falou, cara, que legal, mas e aí, como você vai sair do país? Eu falei, é verdade. Eu falei, Jesus, vamos falar aqui, vamos falar. Tudo que Deus faz, Ele faz por completo. Diga assim, Deus não faz nada pela metade. Profetiza isso na sua vida. Deus não faz nada pela metade. Deus faz completo. E quando eu estava lá, eu falei, Senhor, faz completo. Tinha vários guardas, ele me mostrou um guarda lá numa pilastra. Quando eu cheguei nesse guarda, eu falei, você viu um RG brasileiro? Ele falou, sim. Pegou na mesa dele e falou, é esse? Era o meu RG para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus é bom.
Deixa eu falar uma coisa, sabe por quê? O Senhor permitiu eu viver isso, porque Ele estava me ensinando que aquilo que eu precisava não estava lá fora, porque se eu buscasse lá fora como eu estava buscando, eu não ia encontrar, foi lá dentro que Ele estava escondido, e da mesma forma, o Senhor está dizendo para todos aqui nesse auditório, que aquilo que nós precisamos não está lá fora, está aqui dentro, porque a nossa identidade está escondida em Cristo Jesus. Quando você buscou aprovação em pessoas, você buscou aprovação em relacionamentos, quando você buscou reconhecimento no trabalho, em qualquer outra coisa para dar certo, você se frustrou. Mas quando você se rendeu a Jesus e disse: Senhor, eu quero saber quem eu sou, Ele se revelou a você e a todas as coisas Ele tem suprido na tua vida. O que nós precisamos está em Cristo, amém, irmãos? E é por isso que Ele nos deu um estilo de vida digno de consideração agora. Porque esse estilo de vida fala sobre nós, não mais eu quem eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eliseu estava olhando para Elias e ele disse: eu quero viver isso, eu quero viver pela fé. Isso tem a ver com tantas coisas na nossa vida, irmãos. Caráter, tem a ver com a bondade de Deus, tem a ver com a gente olhar para os nossos medos e agora não ficarmos mais parados pelos nossos medos, nossos traumas, mas entregarmos os nossos medos diante de Deus, nós colocarmos essas angústias que todos nós estamos passíveis de passar, mas apresentar isso todos os dias diante do Senhor. Todo dia eu levanto com um desafio novo, irmão, mas a vida cristã é assim. A vida de alguém que quer viver no sobrenatural não é uma vida simplesmente de olhar e falar assim: ai, meu Senhor, obrigado Jesus, mas não me usa ali não, ali é difícil. Deus vai te colocar em cada enrascada, irmão. Ninguém deu glória a Deus. Deus vai te colocar em cada enrascada, irmão. Aí, ó, uns 3, 5, né? Tudo que Deus nos coloca parece ser enrascado diante dos nossos olhos, mas Ele já preparou o território para a manifestação da glória de Deus. E é por isso que quando Ele nos chama, pode ter certeza, Ele já deu certo. Ele te capacita, irmão. Ele te fortalece, vai ser uma experiência de fé, vai ser uma experiência de vida. E eu creio que o Espírito Santo intercede por nós, como diz em Romanos, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele nos assiste na nossa fraqueza. Fala assim: eu preciso ser liderado pelo Espírito Santo. Eu tenho orado todos os dias: Senhor, me lidera, Espírito Santo. Lidera a minha casa. Se o Samuel, apenas Samuel aqui, na sua imperfeição, tentar ser o melhor marido para minha esposa, eu ainda vou falhar. Mas Espírito Santo, me lidera, porque eu quero ser Cristo para ela. Eu tenho certeza que essa oração dela, e assim para os nossos filhos, e assim para a nossa vida, nós queremos ser Cristo um para o outro, porque é o Cristo que está em nós se revelando, irmãos. Sabe, e eu vejo quando Paulo tantas vezes tentou aqui, o mesmo que em Atos 20, 24, falou: em nada eu tenho minha vida por preciosa. Sabe o que ele quis dizer? Muitas vezes ele quis fazer do jeito dele, e Deus falou: não. Nós vamos ser frustrados, não porque a gente precisa, sabe, ficar triste, não, mas é porque Deus está forjando chamado. Deus está olhando para a gente e fala assim: ó, você precisa aprender que há um tempo para cada coisa. Paulo quis pregar numa cidade, umas regiões que Deus falou assim: não é tempo, não é para ir para lá. E ele ia pregar, irmão. Pregar não é uma bênção. Mas muitas vezes nós queremos antecipar coisas que o Senhor está dizendo para nós: espera. E muitas vezes nós queremos procrastinar coisas que Deus está dizendo: vai. Então o que o Senhor está dizendo para nós é: seja liderado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te levar a pessoas que você jamais imaginou. E nós vamos orar aqui nessa noite. A segunda coisa e penúltima para a gente fechar: uma fé digna. Entre o chamado e o legado há uma fé digna de ser imitada. Quantos querem ter uma fé digna de ser imitada? Em nome de Jesus nessa noite, levanta suas mãos e diga assim: se você deseja ter uma fé digna de ser imitada, diga assim: Senhor, dá-me a fé de Cristo. Você já tem a fé de Jesus dentro de você.
Essa é a fé digna de ser imitada. Essa fé que Elias forjou Cristo em Eliseu. Ele pegou aquele manto e ele bateu sobre o rio, e o Rio Jordão abriu, eles passaram a seco. Ele estava, primeiramente, desejoso, decidido, viver nesse estilo de vida digno de consideração. Eu quero ser uma bênção. Aqueles profetas olhavam para a vida de Eliseu, e eles estavam dizendo coisas sobre Elias, eles estavam dizendo, olha, está chegando o tempo, Elias vai ser levado. Eles sabiam também de Deus, que Elias não estaria mais com Eliseu, mas Eliseu, ele não estava preocupado, ele não queria deixar o seu coração amedrontado, preocupado com essa situação. Elias, ele estava olhando para o chamado, Elias estava olhando para aquilo que Deus estava liberando sobre ele queria tomar posse. Eu quero dizer, não há tempo, irmãos, para a gente olhar e ficar perdendo um tempo com outras vozes. Vai ter várias vozes dizendo assim, mas e se acontecer? Mas e se o pastor Marcos? E se não sei o que lá? E se o líder? Não é sobre pessoas, é sobre quem está te chamando, meu irmão. Então não há tempo para a gente olhar e ficar olhando para o chamado e tendo que fazer conta matemática. Para Deus não existe conta matemática naquilo que Ele nos chama para fazer. Quem quer ter uma fé digna de ser limitada, toma posse daquilo que Deus está derramando sobre a tua vida e diz, se o Senhor chamou, o Senhor vai sustentar. Não há condição, é incondicional, meu irmão. Eu olhava para o meu pai um dia no quarto, ele operou de uma apendicite que estava quase necrosando, alguns anos atrás, e eu estava desesperado, fiquei com ele no quarto, e ali foi uma oportunidade, porque em algum momento passou um medo no meu coração, mas e se o Senhor levar meu pai? E naquele tempo Deus forjou, eu falei, Senhor, dá a minha fé que Ele tem, porque se o Senhor não quiser que Ele permaneça aqui entre nós, eu quero continuar aquilo que o Senhor começou através da vida dele. E naquele quarto eu lembro que nós tivemos muitas experiências com Deus juntos, eu e meu pai, assim como eu vejo na vida de Elias e Eliseu, e eu massageando os pés dele numa noite que ele estava com muitas dores, e naquelas noites Deus começou a trazer novas visões, e ele dizia, filho, Deus está me dando visões. Naquela época nós não tínhamos algumas congregações, filhas, e ele falou, eu vejo peixes pulando em outros lagos, e o Senhor estava dizendo, é tempo de implantações de novas igrejas. No meio daquela experiência de dor, de desafios, o Senhor estava ampliando. Ele estava preparando os nossos corações, e eu creio que o Senhor está fazendo isso, queridos, diante do temor de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem nessa noite, eu via na vida do pastor Marcos aqui, né, a alegria de poder estar aqui nesse lugar, e como a gente deve honrar, sabe, o manto que Deus tem deixado diante de nós, e este manto que está no chão, como dizia o pastor Cezinho esses dias, a alegria, a responsabilidade de cada um de nós, porque aquilo que nós recebemos dos nossos pais queridos é poderoso, é frutífero. Aquilo que veio do pastor Carlos Alberto, aquilo que eu vejo na vida do meu pai, o que eu vejo na vida do pastor Marcos, é algo frutífero, é algo que o Senhor está derramando de uma forma que não vai parar nessa geração. Mas o manto está no chão, porque Deus está cada vez mais liberando chamados novos. É tempo de nós como igreja abaixarmos para pegar o manto que está no chão, porque esse movimento de pegar o manto não é de Deus, mas é da igreja. Nós vamos tomar posse daquilo que Deus já deixou para nós. Nós vamos dizer, eu quero esta unção, e debaixo desta unção eu vou frutificar nessa terra. Debaixo dessa unção eu quero caminhar em lealdade, em amor, em serviço, em fé. Há um manto nessa noite que Deus está chamando essa igreja para pegar no chão. Por isso que eu disse que não é somente um aniversário, mas é uma oportunidade de despertamento, onde o Espírito está fazendo algo novo. Há pessoas que não foram vistas pelos homens e estão aqui, mas o Senhor está vendo você. O Senhor está vendo as suas orações no secreto. O Senhor está vendo suas lágrimas.
O Senhor está vendo como o seu coração está chorando. E Deus tem pressa. Quando Deus ele encontra desespero na terra com o desespero do céu, há uma explosão de glória. E eu creio que Deus está fazendo algo. E uma coisa que eu vejo sobre isso, nós precisamos cultivar a semente, irmão. Sabe o que é cultivar a semente? Meu pai e minha mãe oraram diversas vezes, impondo as mãos sobre mim. E dizendo, filho, você é uma bênção, filho, você vai prosperar, filho, o Senhor vai te usar. Diversos homens de Deus, como o próprio pastor Marcos, já ministraram e liberaram fé na minha vida, unção de Deus. Só que a responsabilidade não é daqueles que liberam, é daqueles que tomam posse da capa. Porque um dia, um santo homem de Deus, um pastor querido também, que se move muito nessa área de fé, milagres, disse uma coisa, ele disse, olha, a fé que está brotando da terra, só que você precisa aprender a cultivar a semente, porque ninguém está vendo quando os campos já estão prontos da colheita, todos veem quando os campos já estão prontos da colheita, mas ninguém está vendo quando ele está sendo cultivado, porque é com lágrima, é no bastidor, irmão, é nos dias comuns, você pode falar isso, nos dias comuns, e é nisso que nós estamos pegando a capa, dizendo, Senhor, eu estou sendo fiel. As maiores experiências com Jesus na sua vida vão ser muitas aqui, mas as maiores não vão ser aqui. Vai ser no seu quarto de intimidade. Vai ser no deslocamento para o trabalho. Vai ser num ambiente onde talvez não tenha louvor e adoração, mas Cristo está se revelando a você. E o Espírito está com você. Quantos tomam posse disso? Esse é o tempo de a gente pegar essa capa, querido. E por último, entre o chamado e o legado, há uma mensagem digna de ser lembrada e eu quero orar com vocês aqui. Uma mensagem digna de ser lembrada. Eu tenho orado todos os dias, eu falei, Senhor, a minha pergunta é, qual é a mensagem que eu quero deixar para os meus filhos? Qual é a mensagem que eu quero deixar para minha esposa? Quando eu penso nos meus amigos, o que é que eu quero que eles pensem sobre mim? O que é que eu quero que os amigos ou as pessoas dizem sobre mim? Sim, nós precisamos pensar muito sobre as marcas de Cristo que nós estamos deixando. Porque legado não é aquilo que a gente deixa para as pessoas. É triste ver tantas famílias que os pais estão vivendo tanto, trabalhando tanto, mas não estão tendo tempo de mesa com seus filhos. Eles estão achando que legado é aquilo que eles vão deixar para os filhos. Mas legado não é aquilo que você deixa para as pessoas, é deixa dentro das pessoas. E o filho fala, meu pai me deu presente, mas será que eu fui o presente? A alegria de ser presente não substitui os presentes. E a alegria de ter a presença nunca vai substituir os presentes também. Sabe, queridos, então nós precisamos entender que é uma mensagem digna de ser lembrada. Você pode, nessa noite, você deseja isso no seu coração? Eliseu, quando ele olha para Elias sendo arrebatado, ele passa por um momento onde ele diz assim, Elias foi levado ao céu, e Eliseu gritou, meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Há uma mensagem que todos nós estamos deixando. Há um rei na Bíblia, em 2 Crônicas, chamado rei Jeorão. A pior coisa na vida de um homem é o homem viver uma vida que ele não conseguiu construir nada. E quando eu falo construir, não é matéria, tá, irmãos? Eu estou falando valores, caráter, virtudes de Deus na vida das pessoas. Rei Jeorão. A Bíblia fala que este homem não deixou saudades. Ele foi sepultado na cidade de Davi, foi um rei sepultado na cidade de Davi. Mas este homem não foi nem sepultado entre os reis, e ele não deixou saudades. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque eu quero ser alguém, Senhor, nos livre desse espírito do rei Jeorão, nos livre. Eliseu, ele toma posse daquilo que Deus derramou, e este homem pega a capa, e ele bate com essa fé.
Muitas vezes nós vamos ser treinados, olhando para os outros estão fazendo, nós vamos fazer, nós vamos orar. Às vezes a gente vai errar, às vezes a gente não vai saber orar como aquele ora, mas não é sobre isso. Às vezes a gente quer ter o chamado do tamanho de Moisés e é por isso que a gente não sai do lugar. A gente dimensiona o chamado olhando só para a vida de Paulo e fala, nossa, olha quem foi Paulo, quem sou eu? Então não sai do lugar, irmão, o chamado não é para você medir, chamado é para você obedecer. Quem na verdade decide o tamanho do chamado é Deus. Quem vai colocar para quem você é Deus. Quem vai, às vezes há chamados, pessoas na Bíblia que não tem nada, um versículo, mas transformaram, marcaram pessoas. A questão é, Senhor, eu estou posicionado neste lugar, entre o chamado e o legado. Eu quero viver um estilo de vida digno de consideração. Eu quero ter uma fé digna de ser imitada. Eu quero ter uma mensagem digna de ser lembrada. E eu quero orar nessa noite, agradecendo a Deus pela vida do pastor Marcos. Eu quero orar por você nessa noite, amém, irmãos? Queria que você ficasse em pé comigo só um minutinho. Quantos tomam posse dessa palavra? Antes de Elias subir aos céus, ele pede, Eliseu, o que é que você quer receber? Porque agora há um tempo de Deus, onde nós temos uma única oportunidade. Nós devemos declarar, pelo anseio, pelo fome, pela sede do nosso coração, o que é que nós queremos.